da nossa alma? Ou por que não dizer dois adversários? Primeiro deles, nós mesmos, que muitas das vezes nos limitamos e limitamos o poder do nosso grande Deus. Nos limitamos e limitamos o poder daquele que nos chamou, o poder daquele que nos separou, o poder daquele que já havia nos elegido, Deus da fundação do século, como ele disse para Jeremias. E dentro dessas limitações que nós colocamos sobre as nossas vidas e sobre o Deus Todo-Poderoso, a qual muitas das vezes nós não temos o total conhecimento desse Deus a qual nós servimos, nós vivemos uma vida de desprazer e sem muitas das vezes certeza da nossa vitória. Muitas das vezes sem a certeza de que nós nascemos para vencer, de que Deus nos chamou para a realidade de que nós, enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos passar por frustrações, nós vamos passar por dificuldades, por lutas, por perdas, mas que diante de tudo isso, nós ainda continuamos sendo vencedores por aquele que nos amou. Porque o reino de Deus, ele nunca foi acerca de nós. O reino de Deus nunca foi acerca das coisas terrenas. O reino de Deus, ele nunca foi acerca, louvado seja Deus, do vestido, calçar. Louvado seja Deus, o reino de Deus nunca foi acerca do conquistar bens nessa terra, mas sempre foi acerca do que, louvado seja Deus, ele já nos preparou, Deus da fundação do século, que é a salvação da nossa alma. Eu dizia esses dias, pastor Cristiano, na igreja, que nós vivemos tempos em que as pessoas estão se importando um pouco que demais com elas mesmas, com o seu físico, com o material, com tudo que o mundo nos proporciona. E eu dizia que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele não tem compromisso nenhum com essa matéria. Porque o que mais valioso, o que de mais valioso, louvado seja o nome do Senhor, há dentro de nós é a nossa alma. É o que realmente interessa, o que realmente importa para Deus. Esse corpo físico é apenas para um tempo em que Deus nos permite viver acima dessa terra. Mas o que nós precisamos zelar mais, o que nós precisamos cuidar mais, o que nós precisamos valorizar mais nesses últimos tempos, em que a qualquer momento as trombetas irão soar, é a nossa alma, é a alegria, é a satisfação de servir a Deus, não importa a circunstância. Foi falado aqui de adoração, o pastor Cristiano falou aqui acerca daquela mulher, acerca ali diante daquele tanque, quando Cristo tem um diálogo com ela. E Cristo frisou uma coisa muito importante para aquela mulher: a adoração. Porque havia ali uma briga aonde se adorar, se no templo, se no monte. Mas Cristo deixou bem claro para ela que era chegada a hora, e a hora era aquela em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E dentro dessa temática em que os irmãos escolheram esse tema, me chama a atenção que o profeta Isaías, como todos têm o conhecimento, é um profeta que anunciou a vinda de Cristo. Foi um dos que mais falou acerca do Messias.
E nesse capítulo em específico, o título vai dizer: o reino do Messias é pacífico e próspero. O reino do Messias, ele é pacífico. Porque falar de pacífico é falar de amor, é falar de bondade, é falar de compaixão. Quando na verdade, até antes de Cristo, não se havia. Porque os doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles pregavam, anunciavam aquilo que foi escrito apenas por Moisés. Eles tinham sabedoria, conhecimento da letra, mas eles não conheciam verdadeiramente o que era o amor, o que era o perdão, o que era a misericórdia. E Cristo veio para mudar tudo isso. E Isaías, louvado seja Deus, mesmo antes de Cristo vir, ele já anunciava o reino do Messias. Ele já falava acerca deste reino que é pacífico e também que é próspero. Eu falei aqui sobre a questão das nossas preocupações, e com isso eu não quero dizer que nós não podemos conquistar nada nessa terra, que nós não podemos almejar, desejar ter uma roupa boa, um carro bom, uma casa boa, não. Eu apenas quero deixar para a igreja do Senhor nesta manhã, que nós não devemos colocar os nossos corações sobre essas coisas. Nós não podemos colocar, louvado seja Deus, as nossas prioridades sobre essas coisas. Porque antes de tudo isso, nós temos que entender, louvado seja o nome do Senhor, que Cristo, Ele tem algo muito mais especial e maravilhoso para as nossas vidas. Ter bens aqui é bom, andar em carros bons, ter do bom e do melhor aqui é maravilhoso, é glorioso. Quem não quer, quem não gosta, todo mundo gosta. Mas nós temos que atentar para o que é mais especial para Deus. Porque muitas das vezes o que é bom para nós, o que é especial, o que é maravilhoso para nós, não está agradando ao nosso Deus, não está agradando ao Senhor. E precisamos ter esse cuidado, precisamos tomar esse cuidado, pastor Cristiano. E ontem um jovem trazia uma saudação no culto de jovem, na congregação, e aquilo me chamou a atenção, porque muitas das vezes, infelizmente, talvez não era essa a palavra, mas o Senhor está nos direcionando nesta manhã. Muitas das vezes nós estamos perdidos dentro da casa do Pai. Nós estamos perdidos dentro da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vivendo no automático. Numa vida pacata e rotineira de cultos, mas sem propósitos. Sem aquebrantamento de alma, de coração na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E como eu louvei aqui, vivendo sem prazer, sem certeza de vitórias diante da guerra, das batalhas que nós travamos todos os dias. Mas essa é uma manhã em que nós precisamos entender que esse homem, ele veio, se humilhou o mais baixo que um homem poderia se humilhar ou ser humilhado, para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos esperança de vida. Aleluia. Não só vida terrena, mas vida eterna com Ele, porque Ele foi, louvado seja Deus, já preparou lugar, e Ele, louvado seja Deus, voltará para nos levar, para que onde Ele esteja, nós estejamos juntamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos voltar. Precisamos voltar, igreja do Senhor, a termos prazer
em estar na casa do Senhor, em ter certeza que as nossas guerras que são travadas diariamente, louvado seja Deus, elas vão ser vencidas, não pela força do nosso braço, não pela nossa sabedoria, não pelo nosso intelecto, mas, louvado seja Deus, por aquele que nos chamou. Nós temos que ter a certeza e a convicção de que as nossas batalhas que nós travamos diariamente, louvado seja Deus, há um Deus que dia após dia está juntamente conosco, travando juntamente conosco essas guerras e essas batalhas. E Ele quer que nós saiamos vitoriosos. Ele quer que nós saiamos vencedor. Mas nós precisamos também querer ser vitoriosos e vencedores na presença do Senhor. Nós temos que querer ser vencedores e vitoriosos na presença do Senhor. E nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito. É aquilo que o salmista disse, que um coração aquebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Não é apenas dizer que eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou da igreja, eu sou evangélico, mas é ter a plena convicção de que realmente eu sei a quem eu estou servindo. Realmente eu sei para quem eu entreguei a minha alma, a minha vida, para quem realmente, louvado seja Deus, eu sei realmente para quem, louvado seja Deus, eu tenho depositado, em quem eu tenho depositado a minha fé, a minha esperança e a minha confiança. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aleluia, glória a Deus. Um renovo. Isaías já estava profetizando acerca do Messias, sobre tudo quanto ele viria e faria a este mundo. Temos o conhecimento de que muitos judeus ainda esperam o Messias. Muitos judeus ainda esperam, porque eles esperavam um Messias diferente. Eles esperavam um Cristo montado num cavalo com uma espada inflamada, vindo, louvado seja Deus, aniquilando tudo e todos. Mas como o título mesmo diz, o reino do Messias é pacífico e próspero. Ele veio trazer amor, ele veio trazer salvação. Aleluia, glória a Deus. Ele veio trazer, louvado seja Deus, transformação para as vidas. Ele veio trazer esperança, ele veio trazer cura para aqueles que se haviam doentes, não no físico, mas doente na sua alma, na sua mente, dentro do seu coração. E muitos daqueles não entenderam quando Cristo veio anunciando o reino de Deus, falando acerca das coisas futuras. Muitos não compreenderam. Quantos muitos ainda não compreendem agora, nesse tempo? Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com outras coisas. Mas este homem, louvado seja o nome do Senhor, ele veio e não só anunciou, mas também ele, louvado seja o nome do Senhor, passou, sofreu na carne, deixou demonstrações de que, assim como ele venceu,
a igreja do Senhor também pode vencer. Aleluia. Assim como Ele venceu, nós também podemos vencer para a glória do nome dele. Glória a Deus. Então, nesta manhã, igreja do Senhor, povo de Deus que aqui está, nós somos bem-aventurados porque nós temos esta oportunidade de aqui estar. Foi anunciado antes que nós chegássemos aqui, quando nós chegamos aqui, melhor dizendo, que alguém partiu. Não sabemos se partiu salvo em Cristo, se teve a oportunidade de se arrepender, de fazer uma aliança com Cristo. Mas hoje, agora, nesse momento, nós estamos aqui. Aleluia, glória a Jesus. E precisamos ter a plena convicção e certeza de que, ao término desse trabalho, a nossa carne tombar, a nossa alma está garantida, a nossa salvação está selada em Deus. Porque se nós formos pegar o Evangelho de Cristo, nós vamos ver que em todo momento Ele sempre anunciou acerca do reino de Deus. Ele sempre anunciou acerca de que nós precisamos, dia após dia, preparar não o nosso físico, não preparar o exterior, mas preparar o nosso interior, para que, louvado seja o nome do Senhor, o momento em que Ele, louvado seja Deus, pedir cabo da nossa vida, o que temos e para quem será. Então o reino do Messias é um reino pacífico, próspero, um reino, louvado seja Deus, em que Ele nos garante tanto a salvação como prosperidade. Sim, prosperidade, para que nós desfrutemos do melhor dessa terra, do que há de melhor, mas que nós possamos ter em mente que nada disso é mais valioso do que aquilo que Ele tem nos prometido, que é a maior de todas as promessas, a salvação da nossa alma, a esperança, a certeza de que vai valer a pena nós sofremos aqui, de que vai valer a pena, louvado seja o nome do Senhor, nós padecemos aqui na carne, passarmos por frustrações, por medo, por angústia, aflição, por perdas, por danos. Então Ele nos garante a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele também nos promete um renovo que vai frutificar dia após dia. E nós precisamos buscar esse renovo, nós precisamos buscar essa renovação. Glória a Deus. Nós precisamos buscar esse renovo dia após dia. Nós não podemos, louvado seja Deus, simplesmente nos convencer de que tudo está mil maravilha, de que está bom, de que do jeito que está maravilhoso. Nós não podemos nos deixar convencer por isso, porque Deus, Ele sempre tem mais, Ele sempre tem mais, Ele sempre tem mais, Ele sempre tem mais, Ele sempre tem mais e mais. Aleluia. Para a nossa vida. Aleluia. Então se lance dia após dia na presença do Senhor, se rasgue na presença do Senhor dia após dia, procure entender os seus mistérios, as suas vontades, o que realmente importa. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua presença. Saia daqui nesta manhã refletindo, porque dia após dia nós precisamos melhorar. Dia após dia nós precisamos
buscar ser melhor na presença do Senhor. Aleluia. Precisamos ser melhor cada dia na presença dele. Porque dia após dia é um aprendizado. Glória a Deus. É algo novo que Deus nos ensina, pastor Cristiano. Dia após dia é uma experiência nova que Deus nos dá. Aleluia, Jesus. E nós precisamos dia após dia entender isso. Os acontecimentos estão aí, bem debaixo do nosso nariz, tudo acontecendo, às claras. E hoje, irmãos, eu tenho quase a plena certeza que nada é novo neste mundo para nós. Mas eu me alegro porque nada do que está acontecendo Cristo deixou de nos avisar. Nada do que está acontecendo Cristo deixou de nos alertar. Nada do que está acontecendo Cristo deixou com que nós não estivéssemos a par. Então nesta manhã, tenha plena certeza que o amor de Deus, Ele exala sobre as nossas vidas todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos sentir o aroma, o perfume desse amor de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Pai, aleluia. E ter a plena certeza, a convicção que não é porque você está sendo provado, tentado, porque você está passando por batalhas, conflitos, que o amor de Deus diminuiu ou acabou por mim ou por você. O amor de Deus continua o mesmo. Aleluia. Muitas das vezes é o nosso amor que tem diminuído para com Ele. E se nós pararmos para fazer essa reflexão, nós vamos compreender e entender que muitas das vezes há um abismo grande entre nós e Deus. Já dizia Jeremias que o que faz divisão entre nós e o nosso Deus são as nossas ações, as nossas atitudes, a maneira com que nós nos portamos diante dele. Então, há um renovo frutificando sobre as nossas vidas nessa manhã. Esse renovo, ele vem, louvado seja Deus, do tronco de Jessé, do Deus da aliança, do Deus que enviou o seu filho para resgate da minha e da sua alma. Saia daqui com alegria no seu coração. Aleluia. Não vou estender mais. Eu quero louvar só mais uma vez a Deus, pastor Cristiano, com mais um louvor, para que nós encerremos essa manhã que o Senhor nos proporcionou na sua presença, em nome de Jesus.